Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é nesse local. Foi uma mulher que convidou a gente para fazer essa investigação. Ela contou para mim que a mãe dela faleceu há algum tempo, né? E ela ficou depressa, tá? Começou a se sentir mal, começou a não ter ânimo para nada porque ela queria a mãe dela. Ela amava demais a mãe dela, também pelo fato da maneira que a mãe dela faleceu, né? Aí o marido dela falou assim que ela tinha que seguir a vida dela, porque a mãe dela já havia falecido, não tinha mais o que fazer, então não adiantava mais. E ela disse que não tinha mais sentido a vida dela. Tinha um vazio dentro dela, né? Ela não sentia mais vida, ela não sentia mais nada. Ela disse que só trabalhava, fazia serviço de casa, levava a criança para a escola, voltava a criança dela, e aquilo parece que estava sem sentido. Então ela se sentiu que estava precisando de ajuda, né? E ela foi no médico, contou para o médico, né, sobre a dor que ela sentia, sobre as coisas que ela sentia. E aí o médico viu que ela estava com deprê. E aí ele receitou remédios para ela, elas que não sabem se foi os remédios que ela estava tomando, se foi, né? E a mãe dela que havia falecido neste local aqui, por quê? A mãe dela tinha um marido que era padrasto dela, né? E esse marido dela tinha assim ele era possessivo, ele era uma pessoa que gostava de, como que eu falo aqui, não posso falar Jude, vocês vão entender, da mãe dela, e ela já sofria com isso, vendo a mãe dela nas mãos desse homem sofrendo. Então ele deixava só ela dentro de casa. E se fosse para comprar uma roupa, ele ia lá e comprava a roupa para ela vestir. E tinha que ser a roupa que ele comprou, porque ele não deixava ela nem na loja. E ela era acostumada a uma pessoa livre, porque ela criou a filha dela, ela ficou viúva, criou a filha dela. E depois que ela arrumou esse homem, aí ela falou assim, aí a minha mãe não foi mais feliz. Ela não conseguia separar dele, né? E vivia daquele jeito, como se fosse numa prisão. A gente não tinha muito contato com ela. E o pouco que eu tinha, eu fazia de tudo para agradar minha mãe e dava conselho para ela separar daquele homem. Ela falou assim, eu ainda vou me separar dele. Não consigo viver com ele. Como eu disse para vocês, tenho várias investigações, sabe, para fazer, assim, com esse tipo de pessoa, assim, eu não sei nem falar se é pessoa, se é mania, o que é isso, que fazem isso com as mulheres. E parece que cada vez está crescendo mais isso. Isso que está deixando pânico na gente, é assim, como será no futuro? Porque está cada vez crescendo mais, cada vez está ficando pior. Né? Todo dia tem a gente fica sabendo de um fato desse que aconteceu, sabe? Do homem ser possessivo e acabar aí tirando a vida, né? Provocando o desencarne da mulher. Então isso preocupa a gente para o futuro dos nossos filhos, né? Dos nossos netos. Então como vai ser o futuro? Se a gente pensar muito nisso, a gente fica mal, né? E aí ele não deixava ela sair, brigava com ela o tempo todo, disse que batia assim na cara dela, assim, já dava de tapa na cara dela, chutava, ela vivia com as pernas toda roxa. E não sei como, ela falou assim, a minha mãe não conseguia sair, eu não sei se ela tinha medo ou ele ameaçava ela. Alguma coisa acontecia para ela não conseguir aí sair desse homem. Até que um dia
Eu fui lá procurar minha mãe e ele falou, não sei, sua mãe saiu e não voltou. Mas como não voltou? Ah, já tem 2 dias que ela saiu e não voltou. Achei que ela tinha separado de mim e sumido no mundo, né? Aí ela achou estranho, porque se ela tivesse realmente sumido, ele teria ido na casa dela, porque outras vezes ele foi na casa dela procurar. Entendeu? Ela saiu um pouco, foi ali no mercado, ele já corria lá na casa da filha dela perguntar se ela estava lá. Bravo, né? Então ela falou assim, como que minha mãe havia sumido 2 dias se ele não foi na minha casa procurar minha mãe? Não é estranho? Porque se minha mãe separasse dele, ela ia para minha casa. E se ela fosse para outro lugar, entendeu? Eu saberia, ela ia falar para mim. Aí eu fiquei preocupada, falei, como que minha mãe some e você não fala nada? Ah, não sei o que aconteceu com a sua mãe, não. Mas diz ela que passou e uns 5 dias veio a notícia que tinha encontrado o corpo de uma mulher aqui nesse local, né, no meio desse matagal. E provavelmente seria a mãe dela. Falou assim, com a roupa que ela estava, tudo, ela lembrou que ela tinha esse tipo de roupa, falou, deve ser minha mãe. E ela já imaginou logo que seria o padrasto. E aí foi confirmado, foi ele. A polícia conseguiu descobrir que foi ele que fez isso com a mãe dela. E ela falou assim que ele mexia assim com as coisas erradas, tá? E a mãe dela ajudava ele, entendeu? Para poder ganhar o dinheiro lá, mexendo com coisa errada. A mãe dela ajudava. E ela falou assim que quando ela começou a ter essas crises de deprê, entendeu? E ela ouvia a voz dizendo assim que era melhor ela, vou falar da minha maneira, ceifar a vida, né? Para não falar aqui de outra maneira. E ela disse que aquilo foi criando assim nela um desprezo, nela mesma desprezava ela e ela falava assim, eu não quero mais viver. E ela começou a assistir meus vídeos indicados por uma amiga dela. Assiste os vídeos da Rose. E ela começou a assistir meus vídeos e começou a ver esses fatos que aconteciam. E ela falou assim que ela não sabe se foi os remédios que ela tinha tomado, mas ela teve a visão da mãe dela. A mãe dela apareceu para ela. A mãe dela falou assim, que tinha chegado a hora. Chegou a hora de você vir comigo. Aí ela falou assim, como eu ir, né? Ela falou assim, era uma visão, eu estava assim, deitada na cama, desanimada, a cama toda desarrumada, eu não lavava roupa, não queria fazer mais nada, meu marido estava desanimado comigo, tá? A única coisa que eu ainda fazia era levar o menino na escola e buscar, entendeu? Porque eu ia deixar meu filho lá. Aí ela teve essa visão da mãe dela, ela falou assim, era minha mãe, e ela disse, chegou a hora de você ir comigo. Então ela veio na cabeça dela o quê? Tá na hora de eu fazer isso, de eu ceifar a minha vida. E ela disse que estava assistindo meus vídeos e ela começou a ver esses fatos. Ela falou, ah, isso não está certo, né? Tem alguma coisa errada aí. E começou a conversar com essa amiga dela. A amiga dela falou assim, então eu passei os vídeos para você entender. A pessoa fica presa aqui, a pessoa sofre mais se você fizer isso. E será que foi sua mãe mesmo que apareceu para você? Sua mãe queria te levar? Porque ela, no pensamento dela, a mãe dela queria levar ela, então ela tinha que fazer isso. E eu achei muito estranho essa visão que ela teve, que jamais uma mãe vai querer isso para o filho, né? Então ela pediu para mim, e que me comoveu muito o modo dela falar, né? Para mim vir até o local onde a mãe dela foi encontrada e fazer a investigação. Ela falou assim, minha mãe, eu creio que ela pode estar presa, porque apesar dela sofrer muito, ela também ajudava ele a fazer umas coisas que eu não vou falar aqui, tá, gente? Que era errado. Então, provavelmente isso pode acontecer, ou ela ter pedido perdão antes, mas ela apareceu para mim. E eu só achei estranho dela querer me levar. Então hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, no mesmo local onde a mãe dela foi encontrada. Nós vamos passar o K2 e, dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. E se for o espírito da mãe dela, nós vamos ajudar, e se for outro espírito, nós vamos ajudar também, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho
E nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, de todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade para vocês, muita, muita luz na vida de vocês. Que Deus recompense vocês tudo em bênção na vida de vocês. Cada compartilhamento, cada like que também vocês deixam aqui, ajuda nosso canal, tá bom? Para o canal crescer e também chegar até uma pessoa dessa que está precisando de ajuda e assiste o vídeo, entende que jamais podemos fazer isso com a nossa vida. A nossa vida pertence a Deus, só Ele tem o direito. Ele é dono da nossa vida, Ele nos criou e só Ele tem o direito de tirar a nossa vida. Isso, nós temos sempre que lembrar isso, que o inimigo se aproveita da nossa fraqueza para induzir nós fazermos a coisa errada. Né? Eu agradeço muito porque ela não fez isso com a vida dela. Ela entendeu que ela não podia fazer isso. Tá? Nós vamos ligar o K2 e dando presença, nós já faz o Spirit Box, tá bom? E tá frio, continua frio, gente. Tá bem gelado. Muito gelado, muito gelado. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor, se tiver presença, toca aqui no K2. Não precisa ter medo, tá? Porque a gente vem para ajudar. Na verdade, quem ficou com medo foi eu que escutei. Um galho. É, o galho enroscou na minha cabeça. Agora há pouco parece que estava andando aqui, né, amor? Sei lá, escutei um barulho andando. E aí, a gente que é para ficar com medo, ó. Não deu presença. Ó, deu presença. Deu presença, sim. Então tem espírito aqui, gente. Vamos pegar logo o Spirit Box, vamos iniciar. Vamos. Porque tá muito frio. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim. E a voz de mulher. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose. Estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Luzia. Luzia. Você pode dizer para mim se você é a mulher que foi encontrada aqui sem vida? Se você é o espírito dessa mulher? Que o marido veio, né, a fazer isso com você. Se é o espírito dessa mulher. Sim. Sim. E, ô Luzia, foi sua filha que pediu para a gente vir até aqui para te ajudar. Ela disse para mim que provavelmente você poderia estar aqui, né? Tem 12 anos que aconteceu isso com você e ela ficou muito triste com a perda. Ela já sofria porque você era maltratada, né, dentro da sua casa. Pelo menos é o que ela falou para mim. Isso acontecia com você na sua casa? Sim. Sim. Ela já sofria por causa disso, né? Então, ela disse para mim assim que devido ao trabalho que seu marido fazia e você ajudava ele, não era um trabalho certo, e ela falou assim, pode ser que minha mãe esteja lá sofrendo, né? Também não sei se você era obrigada a fazer esse tipo de trabalho junto com seu marido, né? Então, eu sei o que é, mas, como ela disse, não precisa falar. A gente não vai falar, a gente respeita quando a pessoa pede, né? Então, ela só disse assim, é um trabalho que não era
não era certo, né? Então, ela pediu pra gente vir aqui e ela entrou assim num quadro deprê, né? E ela ficou muito ruim, teve até desejo de, né, de provocar o desencarne. E ela disse que teve uma visão, que você apareceu para ela dizendo para ela que era a hora de você vir, filha, já é hora de você vir junto com a mãe. Então, que você queria levar ela, alguma coisa assim. E ela achou que estava na hora dela fazer o que ela estava com vontade de fazer. Foi você que apareceu para ela? Não. Não foi ela. Eu imaginava isso, tá, gente? Eu cheguei a falar para ela. Falei, é uma mãe, né? Não, eu creio que não. Isso é o inimigo aproveitando a fraqueza dela. Apareceu, como ela estava com muita saudade da mãe, sofria por causa da mãe, apareceu em forma da mãe dela, porque ele pode fazer isso, tá? A induzir ela a fazer, né? Que, graças a Deus, ela não fez. Ela não fez isso. E nem quer fazer. Ela acompanha os vídeos e vê como que o espírito fica. Não precisa agradecer, tá? A sua filha vai ficar feliz de saber que você aceitou ajuda. Isso já é importante para ela, né? Então, eu faço isso com muito amor, né? Então, a sua filha não ter mais esse desejo, foi ela que escolheu, tá? Mas ela assistindo, né, o trabalho que eu faço, que isso não é certo. E hoje eu tô aqui para ajudar você, tá bom? Ajudar a sua filha e ajudar você, que ela vai ficar melhor sabendo que você está bem. Esse homem que ele trouxe você aqui para fazer isso, que era seu marido, o que ele disse para você? Provavelmente é um homem que não tem muito, né, amor? Para falar isso da mulher. Então, e ele ponhou isso na cabeça, né? Que você não era esse tipo de pessoa. E apenas, ela disse que várias vezes ela foi na sua casa e você estava com a perna roxa, os braços. Pelo jeito ele espancava você. Sim. Você só responde aquilo que você achar que é certo, tá bom? Que você quer responder, né? Na verdade, é isso. Porque se você achar alguma coisa que eu perguntar para você, você achar que não deve responder, não precisa responder, tá bom? Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Aconteceu essa tragédia e depois o inimigo que estava nesse homem, que eu falo inimigo para não falar outro nome, né, gente? Estava nesse homem, entendeu? Ele também queria fazer a mesma coisa com a sua filha. Porque é assim que ele age. Colocando assim a pessoa deprimida, a pessoa sofrendo, né, que nem ela estava. E por causa da mãe, e ele aproveitando da fraqueza. Você, eu tenho certeza, assim, que às vezes você não fez as coisas, né, quando você fazia essas coisas erradas com ele, para você sobreviver, não era por maldade, é porque você estava junto com ele. Ela falou para mim, você sempre foi uma pessoa muito boa e trabalhadeira, só que você não podia trabalhar fora. Porque se você pegasse um serviço fora, ele não aceitava. Diz ela que quando vocês começou a ficar junto, você trabalhava no mercado. E ele ia levar e buscar. Depois ele não aceitou nem que você ficasse no mercado, porque ele queria ficar lá dentro te vigiando. E você, nesse momento, era para ter parado, né? Para que não continuasse. Sei. Ela sabe, né? Que tinha que ter parado.
Mas não tem como voltar atrás. Isso é só, estou falando porque serve de exemplo, um aprendizado para nós. Para entender que nós temos que vigiar sobre isso, porque isso está acontecendo todos os dias. A gente vê notícia assim. Todos os dias. E não é um por dia não, tá? São vários por dia. E a gente não tem, as mulheres estão ficando indefesas, né, sobre isso. Não sei o que está acontecendo. E você amava ele? Amava ele. Com certeza, né, para ficar com ele desse tipo. Ele fazia isso e chegava alguma hora que ele falava, pedia desculpa para você, assim, eu não queria fazer, mas eu fiz, eu me arrependi. Alguma vez ele já chegou a dizer isso para você? Fez um barulhinho no mato. Viu? Ele ainda pedia desculpa. E ele ficava bom assim durante muitos dias? Ou de repente, do nada, ele voltava a ser ruim de novo? Se você puder responder. Ruim. Isso quer dizer ruim, que ele ficava ruim. Eu estou perguntando, gente, porque eu conheço mulheres que falam para mim que o marido é assim. De repente, tá bom? De repente ele tá, né? E já fiz investigação assim também. Eu não sei, vou dizer para você que o inimigo que encarna nele, eu não sei dizer se ele tem vários, como que fala, personalidade, eu não sei dizer, né? A mulher, quando ela percebe isso, ela tem que se cuidar. Isso que eu estou falando aqui, quando a mulher percebe isso e ela tem logo que vigiar e se cuidar, você acha que eu estou certa? Luzia, você acha que eu estou certa? Sim, viu? Porque se você tivesse saído antes, né, não teria isso acontecido. Infelizmente, aconteceu. Então a gente não tem o que fazer. Mas o importante é saber que não foi ela que apareceu para a filha dela, para induzir a filha dela a fazer isso, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado. A gente, às vezes, ela falou que não sabe se é por causa do remédio que ela estava tomando, mas com certeza isso é visão do coisa ruim, para induzir ela. Luzia, você consegue perdoar o que esse homem fez com você, Luzia? Luzia, não perde o contato comigo. Ele ficou quietinho. É assim, não importa, ele está pagando pelo que ele fez, né? Ele está preso, então ele está pagando pelo que ele fez. O importante agora, Luzia, é você sair daqui, ir para um caminho de luz. Você perdoa ele? Sim. Isso, é muito importante perdoar para que eu possa te ajudar. E pedir perdão. Para Deus. E também se arrepender dos erros, tá, Luzia? Se arrepende dos seus erros? Sim. Sim. O anjo mentor está aqui para encaminhar você, tá? Você consegue ver o anjo mentora? Uhum. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Você sabe que agora, Luzia, você vai sair daqui.
né? E tua filha vai ter a certeza que se algo aparecer para ela, não é você. Isso é que é importante. E você vai seguir o seu caminho. E a gente fica muito feliz de poder te ajudar. Tá bom? Segue o seu caminho e eu vou pegar a água e a vela para você. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Luzia, né? Eu e o Theo, a gente parou agora para poder pegar a vela. E nós escutou andando, né, amor? E a gente focou aqui para todos os lados e a gente não viu nada, mas estava andando pertinho da gente. Aí o Theo já rapidão focou, pegou a outra lanterna também, olhou e a gente não viu nada, né, amor? Nada. Só escutou andando. Mas a gente não viu nada. Até a lanterna. Aí a gente ficou meio assustado, porque eu falei pro Theo, se for algum bicho grande, porque pelo jeito a pisada era bem grande, né? Se for algum bicho grande, é perigoso. Aí nós teve que dar um tempinho aqui, olhar tudo aqui em volta, pra gente conseguir fazer pelo menos um encaminhamento aqui, porque a gente sair sem fazer o encaminhamento não tem jeito, né? Só o anjo é mentor aí para nos proteger, né? Primeiramente Deus, para que a gente consiga fazer o encaminhamento. Nós vamos ajudar agora a Luzia, tadinha. Estava aqui sofrendo. Sofreu na unha desse homem, né? E acabou ficando aqui sofrendo. E o importante agora é orar por ela, é ajudar ela para que ela possa seguir em paz, né? Para o caminho dela. E a filha dela também vai ficar muito feliz também de saber que a mãe dela foi encaminhada. Porque agora ela também está bem melhor. E é o que eu disse. Nós temos que estar sempre atentos, gente. Sempre atentos a essas tentações, essas coisas ruins. E nos guardar de tudo isso. É claro que não é fácil enfrentar os problemas da vida, não é fácil. Cada um com seus problemas, né? Mas nós temos que ser forte, enfrentar e sempre entregar na mão de Deus e dizer assim, seja feita a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é o que é melhor para mim, não é verdade? E agradecer a Deus, né? Todos os dias, é uma dívida, uma dádiva você estar vivo hoje. Nós não sabemos do amanhã, né? E estar, assim, preparados para quando a nossa hora chegar. Também, né? Porque todos nós sabemos disso. Nós só não estamos preparados para o nosso próximo, né? Assim, um parente, a gente não está preparado. Porque quem fica é que sofre, né? E se nós sermos pessoas de luz, o parente... É claro que o parente sofre por causa da saudade, mas vai saber que é uma pessoa boa e que está bem. E isso já conforta o coração. Isso já deixa, né, só a saudade mesmo. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Luzia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar com todo respeito, se a Luzia conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.